33, verso 12. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Que vamos ter misericórdia. Segundo livro da Bíblia, diz assim, versículo 12: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se veres como agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a minha e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha, onde a minha glória passar. Eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Podem assentar, aqueles que estão em pé. Glória a Deus. Amados, nós sabemos que em alguns países tem a pena de morte. Nos Estados Unidos, os guardas têm um costume, quando chega o dia da execução de uma pessoa, e eles vão conduzindo ele para o corredor, os guardas, dois deles revezando, vão falando bem alto: Defunto ambulante, defunto ambulante, porque ele está indo para a morte. E se nós olharmos espiritualmente pelas ruas, nós encontramos muitos cadáveres ambulantes, mortos-vivos, que aparentemente eles acham que estão vivos, mas estão mortos espiritualmente. E o Senhor, Ele quer que nós estejamos vivos. Lembra da palavra do Senhor, que quando Deus disse para Adão e Eva, que o dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Eles não morreram fisicamente. Houve uma condenação de morte, sim, mas eles morreram naquele momento espiritualmente. Espiritualmente estavam mortos. E Paulo escreve a sua carta dizendo que nós estamos mortos em nossos delitos e pecado. E o Senhor é aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, aonde ele diz que o ladrão, o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Esse capítulo 33 nos mostra algo extraordinário, amado. Nos mostra a intimidade de Moisés com Deus, a insatisfação dele de ficar somente de ter contemplado a sarça que ardia e não se consumia, mas ele queria ter uma experiência maior com Deus.
E a questão de conduzir o povo, Deus oferece para eles o anjo para acompanhar a derrota dos seus inimigos e colocá-los ali, mas a presença do Senhor não iria com ele. E Moisés disse: se o Senhor não for conosco, nós não nos faça sair desse lugar. E interessante outra coisa que Moisés diz assim, que se a presença do Senhor não estiver com ele, é o que distingue eles, o que mostra a diferença do povo de Deus com a presença e as demais lugares. O que nos faz a diferença, amado, neste mundo é a presença de Deus na nossa vida. Não é porque nós somos bons, porque nós não somos bons. A Bíblia diz que Deus mesmo falando, vocês que são maus. Deus, nós somos pó, maus, cheio de defeito, um mais ranzinho do que o outro, um pior do que o outro. O que nos separa é a presença de Deus, a santidade de Deus na nossa vida, que nos faz mostrar a diferença. Eu quero dizer uma coisa para você, que nós queremos muitas vezes ser aprovados no meio que nós trabalhamos, no meio que nós convivemos, no meio que nós estudamos. Nós queremos que as pessoas gostem de nós, que as pessoas se dê bem com nós, mas eu quero dizer uma coisa para você: a tua luz, a presença do Senhor incomoda essas pessoas, e quando incomoda essas pessoas, eles não gostam. Às vezes pode ser que eles quase não se demonstram isso, mas eles não gostam de você. A sua presença incomoda eles. A luz, quando você vem na parte da tarde de Umuarama para cá, por volta, principalmente no verão, por volta de 4h30, 5 horas da tarde, você pega um sol. Como é que você faz quando você pega e dá um sol de repente assim? Como é que você faz? E já puxa aquele quebra-sol, coloca a mão na frente. Tem uns que dá uma encolhida no olho assim, ó, assim, porque a luz incomoda. Sim ou não? Sim. Vocês entendem isso? A tua luz, a tua presença, a presença de Deus na tua vida incomoda as pessoas que estão perto. Você vai perceber que muitas vezes eles estão conversando um assunto, quando você chega perto, eles mudam o assunto. E muitas vezes a tua opinião, porque incomoda eles. E isso não precisa você ficar triste, isso é legal. Agora, se a tua presença não está causando nada, se a tua presença eles gostam, se a tua presença faz eles rir, toma cuidado. Toma cuidado, que você não está fazendo a diferença. Você não está incomodando essas pessoas. A luz de Cristo não está sobre a tua vida. E, amados, então Moisés, ele queria a presença de Deus. Vocês observam no texto que ele pediu para Deus: eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Moisés não queria ter apenas uma experiência com Deus. Experiência é algo, digamos, que ela vem e ela passa. Mas a presença de Deus, ela permanece. Eu sempre digo para as pessoas assim: ser batizado com o Espírito Santo é maravilhoso, receber uma palavra profética é maravilhoso, uma revelação maravilhosa, receber a oração, o momento é maravilhoso, mas no momento da luta, no momento da tribulação, você não vai lembrar de nada disso, a não ser a palavra de Deus que te sustenta. É a palavra de Deus que você vai lembrar, a palavra que sustenta. Então as emoções, elas passam. As emoções ela pode durar um pouco, mas daqui a pouco ela já passa. Mas a presença de Deus vai depender de nós de permanecermos com ela. Então, diante desses comentários, amados, nós queremos intitular essa palavra: só os mortos vê a face de Deus. Só os mortos verão a face de Deus. Presta atenção nisso. O sacerdote, quando saía da sua casa, nós sabemos que no passado, no Antigo Testamento, tinha a tribo de Levi, que era separada, famílias para trabalhar. A tribo de Levi foi separada para trabalhar
dentro do templo para trabalhar na obra do Senhor. Algumas tribos trabalhavam desmontando o tabernáculo, outros carregavam. Tinha uma específica que carregava a arca, tinha uma família específica que saía os sacerdotes, tinha outra família específica que cuidava da música. Enfim, tinha toda essas famílias ali dentro, trabalhando na obra do Senhor. Toda a tribo de Levi. Então era selecionado sorteio de quem do sacerdote entraria no templo para oferecer o sacrifício. Então, quando ele era sorteado, ele saía da sua casa, ele dizia para a sua família: adeus minha família, eu não sei se eu volto. Olha bem, ele ia, porque eles tinham um cuidado muito grande, porque ele poderia entrar no Santo dos Santos e ali morrer. Tanto assim que eles entravam com uma corda amarrada no seu tornozelo e algo fazendo barulho ali, para que, se acaso ele tivesse cometido pecado e entrasse e morresse, ninguém poderia entrar lá, eles puxavam. Olha o tamanho da responsabilidade e a santidade para entrar na presença do Senhor. Outra coisa, os demais auxiliares ali, na noite anterior que o sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, eles não deixavam o sacerdote dormir. Eles a noite inteira lendo a lei. Mas por quê? Para que ele não dormisse, e se ele dormisse, ele podia sonhar e no sonho se contaminar. Olha a tamanha preocupação deles entrar nesse lugar santo dos santos. Outra coisa, fazia muita fumaça com incensário, a ponto deles não conseguirem enxergar. Eles entravam apalpando, sem enxergar. Para entrar no Santo dos Santos, a melhor posição é de joelho. De joelho na presença do Senhor. Hoje nós temos um livre acesso. Nós entramos no lugar santo dos santos. Como que eu entro? Quando Jesus ele morreu às 3 horas da tarde, o véu do templo se rasgou. Não precisamos de mais de sacerdotes, de intermediários para nos ajudar a entrar no Santo dos Santos. Nós, a palavra do Senhor diz que nós somos a nação santa, os sacerdotes real, e nós entramos no lugar santo dos santos a hora que nós quisermos, mas nós temos que entrar numa posição de joelho, numa vida de santidade, buscando a presença do Senhor, para que nós não soframos as consequências, porque senão nós não vamos sentir a presença do Senhor. Podemos estar longe. Somente os que morrem podem ver a Deus. Somente os que morrem podem ver a Deus. Muitos se contentam em ver a sarça ardente, mas para ver a face de Deus tem que morrer. Tem uns que estão contentes, só vendo a sarça, está ótimo. Mas para estar na presença do Senhor, tem que morrer. Ficamos tão maravilhados com a sarça, que não voltamos para libertar o povo do Egito. Ou seja, dentro da igreja ficamos tão maravilhados com a presença do Senhor, tão maravilhados com a glória do Senhor, que esquecemos de pregar o Evangelho àqueles que estão no Egito. Nós fomos chamados para libertar essas pessoas, mas nós queremos ficar na presença da sarça. Queremos contemplar a sarça ardente. E ali glorificando, legal, glória a Deus, mas e o povo lá fora? Lembra quando Jesus estava no monte chamado Monte da Transfiguração, onde ele se transfigurou, e ali a glória de Deus esteve presente, onde apareceu ali Pedro, relatando, os discípulos escrevendo o Evangelho, relatando que estava Elias e Moisés ali, e a glória do Senhor foi tanto que Pedro disse assim: vamos fazer 3 tendas aqui e vamos ficar aqui, porque era bom. E não é bom estar na presença do Senhor. Só que a realidade, quando eles desceram o monte, o que eles encontraram lá? Um jovem lunático, possesso, estava endemoniado,
e aonde os discípulos que ali estavam não estavam conseguindo libertar, expulsar aquele demônio. E a presença do Senhor veio ali, e a glória do Senhor libertou aquele jovem. Então, nós devemos revestir de poder, nós devemos estar na presença do Senhor, mas nunca esquecer de voltar ao Egito para libertar essas pessoas. Quantas pessoas estão cativas, esperando aqueles que tiveram uma experiência com o Senhor e de ir e pregar o Evangelho do Senhor? Eu pergunto para você, aonde você está? Trabalhando lá no Egito ou está ainda na presença da sarça? Só na sarça. Então muitos se contentam com isso. Ficamos tão maravilhados com essa sarça. Quando Deus se manifesta no altar, estamos de olho nas mãos do Senhor, na mala. Altar não é lugar de sacrifício, é lugar de sacrifício e não de bênção. É lugar de morte. Às vezes as pessoas estão ali no altar, o que se oferecia? Oferecia ali um cordeiro. É lugar de morte e não lugar de receber bênção. E as pessoas hoje estão muito enganadas. Elas vão para a presença do Senhor, vem de se oferecer, de se colocar no altar. Eles querem receber bênção. Eles querem a presença do Senhor. E Deus diz assim: eu quero morte. O que vocês estão me oferecendo para mim? É lugar de morte. Tire o olho da mão e olhe para a face do Senhor. O que é tirar os olhos das mãos e olhar para a face? Quem passa dias fora de casa e tem filhos pequenos, e até mesmo maiorzinho, quando o pai chega ou a mãe chega, eles correm para encontrar o pai e a mãe, e eles, a primeira coisa que eles olham é onde? O que tem na mão do pai que trouxe para mim? Quem é assim? Esperando que o pai e a mãe já acostumam trazer alguma coisa, trazer um doce, trazer um chocolate, trazer alguma coisa, e já, o que o senhor trouxe para mim? Já olha na mão. Mas o pai olha para os olhos, ele está com saudade. E a face do Senhor é mais importante do que as mãos, do que está trazendo. E o ser humano, essa geração, ele se contenta em olhar pelas mãos, pelas bênçãos. Eu recebendo as bênçãos, para mim está legal. E não é assim. A presença do Senhor é melhor. Porque quando eu tenho a presença do Senhor, o restante é consequência. O que eu preciso, a Bíblia diz: entrega teus caminhos, Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. A palavra nem chegou nos nossos lábios, o Senhor conhece todas. O Senhor conhece a minha, a tua necessidade. Então não precisa eu estar me preocupando com aquilo que eu estou precisando, a minha necessidade. Eu estou precisando de uma roupa, eu estou precisando de um calçado, eu estou precisando de uma casa, eu estou precisando de um carro, eu estou precisando de uma bicicleta, eu estou precisando de uma moto, eu estou precisando de um emprego. Não precisa você se preocupar com isso. A palavra não chegou na sua boca, o Senhor conhece tudo. Você precisa ter intimidade, você precisa ter a presença de Deus na tua vida, e as demais coisas vão acontecer. Mas você percebe que as pessoas ao contrário. Quem sabe você está perguntando: qual é essa morte? O que tem a ver essa morte? A morte no Novo Testamento equivale a arrependimento, quebrantamento, humildade diante de Deus. Isso é morte. Isso é morte. Arrependimento, quebrantamento, humildade diante de Deus. A humildade, você vê, arrependimento, pedir perdão, Senhor, me arrependo, mas de todo o coração. Que não adianta eu querer fingir, não adianta eu querer montar um teatro, porque Deus entende até a intenção do coração das pessoas. Então tem que ter um arrependimento sincero. Quebrantamento. O que é um quebrantamento? É você mexe com as suas emoções, você falando, você se quebrantando com aquela sinceridade. E humildade diante do Senhor é reconhecer: eu não sou nada.
eu dependo, eu preciso. Isso, quando você chega, você está oferecendo a tua morte diante do altar. Você está preocupado em adorar, preocupado que o Senhor venha receber a tua oração naquele momento. Moisés não estava satisfeito com as bênçãos do deserto. Aconteceu muitas bênçãos no deserto, não aconteceu? Quantas maravilhas aconteceram no deserto? Moisés, ele viu a sarça ardendo, mas ele não estava contente com isso. Moisés, ele orou e tocou na rocha, saiu água. Ele orou, tocou com o seu cajado, o mar vermelho se abriu. Ele orou, as águas se tornaram potáveis. Ele orou enquanto os milagres aconteceram. Ele orou e o sol parou. E tantas outras coisas aconteceram. As vitórias e mais vitórias baseadas na oração de Moisés, mas ele não estava contente somente com isso. Ele não estava contente. Ele queria ter uma experiência com Deus. Quando você vê o livro de Jó, ele era um homem bom, certo? Manso, honesto. Era um homem que se desviava do mal, mas não tinha uma experiência com Deus. Como assim, pastor? Ele mesmo disse, no capítulo 42, diz assim: Senhor, eu o conhecia somente de ouvido, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele teve uma experiência real com Deus. É isso que nós precisamos no dia a dia, mas ter uma experiência real com Deus. Quando você tem uma experiência real com Deus, é como um novo nascimento. Você nunca mais é o mesmo. O teu desejo é estar na presença do Senhor. Então Moisés queria ir à face de Deus, e ele insistiu, a ponto de Deus dizer assim: ó Moisés, ninguém viu a minha face e permaneceu vivo. Vocês observam que no Velho Testamento muitos deles tinham medo, quando falaram assim: eu vi a presença do Senhor, eu vou morrer, porque ninguém viu a face do Senhor e permaneceu vivo. Devemos ser um morto ambulante, mas morto dessa forma que eu falei, arrependido, quebrantado e humilhado na presença do Senhor. Andar dessa forma que nós dependemos inteiramente do Senhor. Só vê a glória de Deus aqueles que morrem. Paulo entendeu muito isso, disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se não morrer, não conseguimos ver, e a pessoa só fica pensando, se apegando à sarça, ao fogo da sarça. Mas Deus tem mais. Muitas pessoas foram em vigília, gostaram de vigília, viram a glória do Senhor naquele local. Quantos já foram, nós chamamos de ir no monte orar e viram lá os pauzinhos pegar fogo, viram tantas coisas acontecer, a pessoa viram. Amados, isso é comum, só que o problema das pessoas é o seguinte: quando começa a ver a sarça ardendo, eles se apegam, só ficam na sarça. O Senhor para de fazer aquilo que Ele queria fazer, porque a pessoa podia sair dali transformado, liberto, com a presença do Senhor, mas vai para casa com um pedaço de graveto no bolso. E chega lá na casa, apaga a luz, aí apaga a luz, põe lá, vamos orar aí para que venha acender de novo. Amado, o que quer dizer para isso? Eu pergunto para você: os gravetos acendendo lá na tua casa vai mudar alguma coisa na tua vida? Não. É gostoso isso? É gostoso, mas o mais importante é você ter uma experiência com Deus. Eu estou na tua presença, eu quero ser mudado, eu quero que o Senhor arrebente com esse coração e o Senhor faça morada na minha vida. Eu dependo do Senhor, eu preciso ser aquela luz que brilha, eu preciso ser aquela pessoa que ore para as pessoas, que prega o Evangelho sem medo, que uma autoridade, e traga essas pessoas para o Senhor Jesus. Nós não podemos perder a oportunidade, amado, de pregar o Evangelho. Não podemos perder a oportunidade de fazer um apelo, de: você quer aceitar Jesus? Porque
Porque muitas das vezes o que acontece? Às vezes nós ficamos no meio da sarça, e às vezes nós começamos a cantar e a chorar, e às vezes não tem uma palavra, não tem de quem quer aceitar Jesus. Não tem. Fica incompleto a obra do Senhor. Tem pessoas que até hoje não teve apelo. Ele veio para aceitar Jesus, não veio. Então nós precisamos mais do que isso, amado. Nós cremos no poder de Deus, gostamos do poder de Deus, mas o mais importante é ter uma experiência real com o Senhor. O sumo sacerdote só entrava no lugar santíssimo quando a fumaça enchia aquele lugar, a ponto dele não enxergar nada. Era ele e Deus. Não consigo enxergar nada. Só ele e Deus. Quando a pessoa está no culto, ele está na presença do Senhor, amado, pode estar a igreja lotada. Para ele só está ele e Deus, não importa. Ele glorifica, ele chora, ele dá aqui. Quando a pessoa, digamos, tem pessoa que fica preocupada, mas será que se eu der uns glória a Deus, a pessoa não vai se incomodar? Se eu estou com vontade de chorar aqui, a pessoa, meu Deus, será que eu posso? Não posso? Amado, você está na presença do Senhor, você pode saltar, pular, glorificar, falar, chorar. Você tem liberdade, amado, porque tem a presença do Senhor. Não se importe com quem só está só na presença da sarça. Deixa ele ficar com a sarça quando você quer ter uma experiência maior com Deus. Maior com Deus, é isso que você precisa, amado. O sacerdote tinha que executar as suas tarefas pelo tato e não pela visão. Ele tinha que ir pelo tato. Era tanto forte ali a fumaça que ele seguia, que ele tinha que estar ali. Imagina que ele tinha que oferecer, apalpando ali, vendo como é que eram as coisas, e ali Deus ia receber o sacrifício dele. Imagina como ele estava no coração daquele homem, na presença do Senhor. Uma falha minha aqui, eu tenho que sair daqui morto. Mas ele estava na presença do Senhor. Em Levítico capítulo 16, verso 2, diz que não era para Araão entrar no santuário de qualquer maneira, porque ele aparece na nuvem em cima do propiciatório. Olha Deus falando, você não entre na minha presença de qualquer maneira, porque eu apareço em cima da nuvem do quê? Da fumaça, do incenso, em cima do propiciatório. É ali que Deus não aparece. Amado, quando nós estamos buscando a presença do Senhor, preste atenção nisso, que eu vou falar uma coisa para vocês, amado. Às vezes nós acostumamos muito a estar dentro da igreja, às vezes nós acostumamos muito com as funções nossas. Nós estamos, olha, presta atenção no que eu vou falar. Às vezes as pessoas estão aqui, nós estamos adorando, o louvor, seja quem estiver ministrando, cantando o hino, está ali, amado. As pessoas estão orando. É momento de você prestar atenção. Não é momento de você conversar do lado. Não é momento de você pegar uma chiclete. Não é momento de você sair para beber água. Não é momento de você sair para cuidar de carro lá fora. Não é momento de você sair e fazer qualquer outra coisa. A presença de Deus está nesse lugar. Isso é uma falta de respeito diante de Deus, da santidade de Deus. Como é que eu vou sentir a presença desse jeito, amado? Nós estamos no lugar santo do Senhor, na presença do Senhor. É impossível isso. Já me aconteceu uma vez, eu estava ali orando, buscando a presença do Senhor, e era amigo meu, do meu lado, e a hora buscando, orando, e ele veio, queria falar alguma coisa, eu disse, cala tua boca, deixa eu adorar, mandei ele calar a boca. Amado, imagine você, orando, glorificando o nome do Senhor, daí chega alguém, você quer água? Ah, meu Deus do céu. Ou teu carro ficou com a luz aberta, a luz acesa, a porta ficou aberta do carro. Amado, nós estamos na presença do Senhor. É um lugar de adoração. É um lugar que todos querem sentir a presença de Deus. Todos querem sentir o toque do Espírito Santo na nossa vida, amado.
Não é o que mais você quer, amado. Não é quando você sente a presença do Senhor, quando você tem um culto abençoado. Que maravilha, eu senti a presença do Senhor. Não é de qualquer maneira, é difícil. E você tem que estar buscando, tem que oferecer a tua vida no altar, se quebrantar para você sentir. Agora, de qualquer maneira você vai sentir a presença do Senhor? Não. Então, leve a sério isso. Respeito, reverência. O Senhor, Ele falou isso para Arão: vai aproximar-se de Deus, certifique que a sua carne está morta. Vai para a presença do Senhor, certifique que a tua carne está morta. Porque se a tua carne estiver viva, você vai criticar. Lembra de Mical? Nem sei quem é Mical. Sabe quem é Mical? Mulher de Davi, filha de Saul. Olha bem, aonde está o Mical? Na janela. E Davi vem com o seu pessoal, com a arca, adorando o Senhor. E estou com a perna melhor. Davi glorificando a Deus. E vai glorificando a Deus. E Mical lá da janela. Não sei se precisa de tudo isso. Não sei se precisa de toda essa barulheira. Não sei se precisa estar gritando desse jeito. Esse barulho me fere os ouvidos. Davi entra na casa todo feliz. Sabe o que Mical falou, né? Que vergonha. Você é rei. Você sabe uma coisa, Davi? Você estava pulando tanto que até as tuas vergonhas estavam aparecendo. Olha o texto, você vê o que ela diz. Davi não falou nada, ele estava adorando o Senhor. Mas Deus, sabe o que disse para Mical? Essa rejeição tudo da minha adoração, o meu servo está adorando. Você não vai ter filhos. Ela não teve filhos. Então, toma cuidado. Está um momento de adoração, fecha teu olho, adore. Não sei cantar esse hino, adore a Deus, vá orando. O Senhor recebe o louvor do que estão cantando. Eu não sei cantar, mas eu sei adorar o Senhor, vou cantando e amém. É assim, amado. Porque eu posso cair como Mical. A adoração do Senhor, deixa que os seus filhos adorem. Deixa que caia, deixa ele no chão, adorando o Senhor. Se ele está pulando, só toma cuidado para ele não protege de um lado, protege do outro, assim, para ele não cair, não se machucar do lado, mas deixa o pau quebrar. Bora! Deixa ele adorar. Ele está adorando o Senhor. Porque Deus, Ele quer. Por que Deus quer essa morte? Por que Ele quer? Deus, antes da queda do homem, tinha uma intimidade, uma comunhão com Deus. O homem tinha uma comunhão com Deus. Lembra? Antes da queda do homem, ele não tinha uma comunhão. Ele conversava com o homem de manhã, na tarde vinha conversar com o Senhor. E isso, amado, isso que Deus quer. Ele quer ter uma comunhão conosco. Essa que diz assim: eu quero morte, eu quero quebrantamento, eu quero arrependimento, eu quero humilhação na minha presença, porque Deus quer ter uma comunhão. É impossível um homem, sem ter esse quebrantamento e arrependimento, ter uma comunhão com Deus. Então é impossível, se nós entramos dentro desse templo e nós não buscarmos a presença do Senhor, nós nos humilharmos na presença do Senhor, é impossível nós sentirmos a presença do Senhor e ter essa comunhão. E todos com certeza querem ter comunhão com Deus. Não gostamos de sentir cheiro de morte. Quem que gosta de sentir cheiro de defunto? Ninguém. É um odor desagradável, não é? Precisamos morrer para o mundo. Nós temos que morrer para o mundo. Os nossos pecados é mais fedido, vou usar essa palavra aqui na Libera Povo. Catinguento.
catinguento. Os nossos pecados, amados, é mais catinguento do que um defunto lá, do que uma carniça. Lembro do testemunho de uma pastora que vinha uma irmã que ela não gostava de abraçar porque já estava com CC, já tinha vencido, e vinha aquela coisa forte ali, e ela, no pensamento falava isso. Sabe o que Deus falou para ela? Mais catinguenta é aquelas uvinhas que você pega no mercado que você não compra. Faz de conta, você viu aquelas pessoas que passam no mercado? Degustação de graça. Ali, chupa uma uvinha, pega uma coisa e não compra. Aquilo para ela, meu Deus, o nosso pecado, mano, chega com um mau cheiro às narinas de Deus. Nós não gostamos, é um cheiro desagradável. Não atrai o sentido do homem. O odor do cadáver não atrai o sentido do homem, mas atrai a Deus em sinal que Ele pode se aproximar. Quando o homem se arrepende, quando o homem está na presença do Senhor com arrependimento, isso atrai. O ser humano não gosta de se arrepender, de se humilhar, mas este cheiro cheira a presença do Senhor. Chega até a presença do Senhor. Eu preciso estar na presença do Senhor. Em Apocalipse capítulo 1:17 diz assim: diz que João caiu aos pés do Senhor como um morto. Ele caiu à presença do Senhor como um morto. É preciso experimentar a morte para vê-lo. Quanto mais morto, quanto mais eu morro, mais Deus se aproxima. Quanto mais eu mortifico as obras da carne, eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu corrijo as minhas falhas, eu dou um passo diante do Senhor. Mais um passo diante do Senhor. Cada mais um passo. Você lembra de umas brincadeiras do passado que as pessoas diziam assim, ficava do lado lá e falava assim: carneirinho gosta de mel. Se ele gostava de mel, ele dava um passinho para frente. Se ele não gostava, ele voltava para trás. É mais ou menos diante de Deus assim: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu sou falho mesmo. O Senhor, você dá um passo. Senhor, eu pisei na bola mesmo, mas eu estou arrependido. Eu quero que o Senhor me ajude a não fazer mais errado, Senhor. Mais um passo. Cada vez que você se humilha, você se corrige, você se aproxima de Deus, mais perto da luz. E quando eu estou na presença de Deus, amado, a presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. O salmista mesmo disse que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. A maior bênção não vem das mãos, mas da face, da intimidade, do relacionamento com Deus. Só o que é eterno pode viver para sempre. Só o que é eterno pode viver para sempre na tua vida. O restante pode morrer. Ou seja, Senhor, eu preciso só do Senhor. Eu dependo só do Senhor. Porque eu sei que todas essas coisas são perecíveis. Senhor, me ajude a desprender dessas coisas. É uma das orações que nós precisamos fazer, irmão. Muitas pessoas são muito presos a bens materiais, presos à família, demais. Não é que você não deve amar a sua família, mas ser preso demais, colocar a família em primeiro lugar e Deus em segundo lugar, está errado, é idolatria. Eu preciso me desprender e estar na presença do Senhor. Só as pessoas mudadas podem ser transformadas e transformar o mundo que está ao seu redor. Basta o seu testemunho de vida. As pessoas vão ver e vão perguntar para você: o que você tem? O que você faz que você é diferente? Que luz é essa? O que está acontecendo? Fale para mim. E aí você vai falar para eles. Morri para o mundo e agora eu por Jesus. Eu sou. Eu morri para o mundo. Eu morri para o mundo. Morreu para o mundo
entregar a sua vida ao Senhor e deixar que Ele conduza. Deus dá um livramento de todas as formas, como nós ouvimos aqui, porque morreu por mundo. Por isso que o batismo nas águas é tão importante, o batismo nas águas, que aquele que creu e se arrependeu e for batizado será salvo. Porque o símbolo do batismo, qual é o símbolo do batismo? Quando você é afundado, você está sendo sepultado, está sendo morto. Quando você traz de volta, você está ressuscitando com Cristo, uma nova vida em Cristo Jesus. Você começa uma nova vida. O batismo é símbolo de sepultamento, de morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo. Amado, não é simplesmente um banho, não é algo assim qualquer, não, é algo simbólico que traz para nós algo que mostra a realidade do Evangelho, o que Cristo quer para nós, morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo Jesus. Deus quer mudar o seu coração a ponto de que não precise de um furacão espiritual para você sentir a presença do Senhor. Só a presença do Senhor passa. O que Moisés disse? Só a tua presença. Sua presença, Deus ofereceu para ele anjos, ofereceu para ele derrota de todos os inimigos deles, de Saduceu, Fariseu, de tantas coisas, ele ofereceu tantas coisas e disse assim: mas a minha presença não vai. O Senhor disse: se a tua presença não for comigo, não nos tire daqui. Moisés queria a presença do Senhor. O que você quer na tua vida? A presença do Senhor? Quem tem a presença do Senhor tem tudo. O fogo não cai sobre altares vazios. É impossível o fogo de Deus cair sobre altares vazios. Você precisa lá. Temos orado para que o fogo caia sobre os nossos altares vazios. Senhor, manda fogo, Senhor, manda fogo sobre a nossa vida, para o altar vazio. Você é o sacrifício. Você é o sacrifício. Sacrifício vivo. Jesus sacrificou-se para conquistar a nossa posição de filhos. Se você quer fogo, tem que ser o combustível. Você é o combustível desse altar. Chega de ficar em volta da sarça. Chegou o momento de sair fora da sarça. Chega de olhar somente para as mãos. Vamos fazer como Moisés. Mostre a sua glória. Mas para isso tem que haver arrependimento, quebrantamento, humildade. Isso é o que você tem. Se chama morte. Deus coloca nessa noite para nós escolher. Ficarmos diante da sarça, ou a presença dele, ter uma experiência marcante com ele. Amém. O que você precisa? Se coloque em pé em nome de Jesus.